Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos dar continuidade no nosso curso de gnoses. Hoje a gente vai entrar na 8ª conferência, tá? Que é o Caminho e a Vida, que é uma palestra assim que tem muita reflexão, faz a gente analisar muito sobre alguns aspectos que a gente já vai chegar lá já, tá bom? Então é uma honra muito grande essa sua presença. Espero que o curso esteja ajudando você aí nas suas reflexões, as suas práticas, e como já falei, vou enfatizar isso de novo, se tiver qualquer dúvida, vamos lá no nosso grupo de WhatsApp ou aqui mesmo através desse chat, tá? Aqui, como eu já comentei, é um pouco complicado de eu responder e ao mesmo tempo estar falando, então convido você, se não faz parte ainda do nosso grupo de WhatsApp, para que faça parte lá, e lá dá pra gente trocar bastante ideia e trocar muitas figurinhas aí de tudo que está passando aí no nosso curso de gnose, já que a gente vai estar se aprofundando cada vez mais. Você vai ver que cada palestra vão entrar detalhes aí que vão ajudar muito você cada vez mais ser o arquiteto do seu próprio destino, tá bom? Então hoje na palestra O Caminho e a Vida você vai entender aspectos fundamentais aí que vão fazer uma diferença muito grande aí para sua vida, tá? Então para começar a gente vai estar recordando um pouco do que foi falado ali na 7ª palestra, né, no nosso curso de gnose. Se você não assistiu, não deixa de assistir, porque toda palestra tem uma continuidade. Se você perdeu, é muito importante que entenda, tá? Cada ponto que já foi tratado até agora. Então tem uma playlist que eu vou deixar para você, tá? Vai estar aqui na descrição, e também se os instrutores puderem digitar aí, tá bom? Então vai ser uma honra muito grande. Inclusive, por favor, instrutores, se vocês puderem colocar o grupo de WhatsApp aí, vou agradecer de coração, tá bom? Então é muito importante que perceba toda essa sequência que a gente está dando, porque cada vez mais, como eu comentei, a gente vai se aprofundar em vários aspectos fundamentais que vão cada vez mais fazer um sentido muito especial para a sua vida aí, tá bom? Então nessa palestra O Mundo das Relações, só recordando, tá? A gente comentou que existem 3 aspectos que compõem a nossa existência, que é a relação que a gente tem com o nosso corpo físico, a relação que a gente tem com o mundo exterior e a relação que a gente tem com o mundo interior ou conosco mesmo, já que tudo que existe fora existe dentro, tudo que existe em cima existe embaixo. Por isso aquela frase que a gente já colocou no primeira palestra, né, o que é gnoses? Homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo. E esse universo é grande, hein? Eu acho que tá dando para perceber, né, com tudo que a gente tem conversado até agora, como esse universo é grande. E a gente vai se aprofundar cada vez mais, né? Então a gente comentou lá a relação com o corpo físico, né? Que a correta relação com o corpo físico produz saúde, e o contrário, já viu, né? A má relação com o corpo físico produz as enfermidades, porque todas as enfermidades são psicossomáticas, elas aparecem aí nos mundos superiores, no mundo das causas, depois desce para o mundo da mente, depois para o astral, depois vem para o vital e depois, consequentemente, vem para esse mundo físico. Então são leis biológicas que a gente tem que estar respeitando, porque quanto mais a gente respeita essas leis biológicas, mais saúde a gente tem, mais vitalidade a gente tem. E o contrário, logicamente, o desrespeito, a desarmonia, que a gente tem falado tanto sobre a importância da harmonia, vai gerar doença, não é? Então é importantíssimo a gente estar sempre respeitando essas leis biológicas, estando em plena harmonia, para não que aconteça que a gente tenha os problemas que a gente mesmo cria. Vou repetir que isso é interessante. Existem problemas que a gente mesmo cria. É que nem um pensamento negativo, e muitas vezes de coisa que nada daquilo aconteceu ainda. Mas a gente fica ressentindo, a gente fica pensando, a gente fica com várias coisas na cabeça que não tem nada a ver com a realidade, mas é importante a gente entender. Tudo que a gente pensa, mais cedo ou mais tarde vai ser cristalizado, né? Então a gente comentou também sobre 3 alimentos, e a gente de repente conhece um só, né? Que é o alimento propriamente dito, a comida, né? Só que existem as respirações que a gente faz, como a gente respira, logicamente os nossos pensamentos ou as impressões que a gente tem de cada detalhe que aparece na nossa vida, tá? Então a gente falou isso, que a regra mais importante de tudo isso é sempre estar em harmonia, plena harmonia. E então tem até uma frase de Hipócrates que a gente citou, né? A única diferença que existe entre o veneno e o remédio é a dose, uma frase de Hipócrates. Então a gente começou
comentar sobre a relação com o mundo exterior, que essa boa relação vai gerar harmonia, e a má relação com o mundo exterior, conflitos de todo tipo de espécies, né? Depois a gente falou sobre a relação com a família, que o indivíduo é o núcleo mais reduzido da sociedade. É no lar que o indivíduo pode encontrar a harmonia e a estrutura necessária para realizar um trabalho espiritual, que hoje a gente vai estar enfatizando bastante isso, sobre o caminho que nos leva de verdade ao nosso real ser. A gente vai estar falando sobre isso hoje, tá? E aí existe ali a sociedade, e só mudando o indivíduo a sociedade poderá mudar. Tem até uma frase de Kennedy que é bem interessante, né? Não pergunte o que o seu país pode fazer para você, mas sim o que você pode fazer pelo seu país. E existe esse país dentro de cada um de nós, esse país psicológico tão importante, que a gente mude isso para que realmente a gente possa conquistar o que a gente bem quiser, tanto no mundo físico quanto nos mundos internos, né? Então, prosperar é fundamental. Ter um equilíbrio aí do caminho da vida que a gente vai ver hoje é fundamental. Mas para que serve esse equilíbrio se a gente não conquistar a nossa própria alma? Ou seja, conhecer o nosso próprio irreal, o nosso real ser, que a gente vai estar falando sobre isso hoje, tá? Então, só podendo mudar de verdade, a gente só pode mudar quando a gente muda internamente as coisas. Então, as mudanças interiores se refletem no meio em que vivemos. E a gente comentou, há que ser um bom dono dessa casa, porque se a gente controla a mente, se a gente controla as nossas emoções, consequentemente a gente pode expressar tudo isso no mundo físico. Então a gente falou sobre também a integração com a natureza, como é importante a gente estar se integrando com a natureza, porque a natureza é que a gente pode encontrar a parte real da nossa essência, né? E a natureza em pleno equilíbrio, porque a natureza sempre está em pleno equilíbrio. Quem desequilibra a natureza? Você sabe a resposta, né? Então é ali a relação, a outra relação, né? A relação com o mundo interior. Então o exterior é somente o reflexo do mundo interior. Então a correta relação com esse mundo interior gera uma iluminação. E a má relação, a gente sofre pelas trevas, por não enxergar de verdade tudo que existe dentro da gente realmente, né? Então a gente falou que para chegar em todos esses aspectos, a gente precisa de 3 fatores de revolução da consciência, que é o morrer psicologicamente, não se esqueça disso, não confunda, tá? Por favor, morrer psicologicamente no quê? Em nossos defeitos psicológicos. Aí o fator nascer e depois o sacrifício pela humanidade. Porque enquanto a gente não morre psicologicamente os nossos defeitos, existe dentro de cada um de nós, em níveis e subníveis da mente, né? Vários e vários egoísmos, né? Que o ego ele só pensa nele mesmo, egoísmo, eu mesmo, né? Só pensa nele mesmo. Então é impossível uma transformação real, radical e verdadeira se não existe a morte psicológica dos defeitos psicológicos que a gente tem, tá? Então é importante a gente entender isso. Só trabalhando com esse fator nascer, que é a sábia utilização das nossas energias, que a gente vai se aprofundar cada vez mais sobre a alquimia, a química de Deus, ou seja, essa energia criadora maravilhosa que existe dentro de cada um de nós, que a gente vai aprender mais para frente a lidar, transformar essa energia e assim conquistar cada vez mais o que você quiser. Quais são os seus objetivos? É importante ter claro isso para que a gente saiba que mais cedo ou mais tarde tudo que a gente pensa será cristalizado. Você já parou para analisar isso? Você já parou para pensar sobre isso? Tudo que você pensa mais cedo ou mais tarde vai cristalizar no mundo físico? É importante, né? Na verdade, então a chave para conciliar esses 3 aspectos do mundo das relações está na forma que a gente tem de se relacionar conosco mesmo. Porque tudo que existe dentro, existe fora. Tá ok? Então a gente não pode esquecer disso. E aí a gente falou também do exercício retrospectivo, que é para a gente aprender de todas as lições que a vida passa para a gente, e a gente pode estar analisando, se aprofundando em cada aspecto para que a gente possa cada vez mais transcender a tantos detalhes que existem na nossa vida e não cair nos mesmos buracos, nas mesmas armadilhas, nas mesmas situações que ocorrem na nossa vida comum e corrente. Tá ok? Então foi isso que a gente falou e hoje a gente vai estar entrando agora nessa palestra maravilhosa, simples, porém muito, muito reflexiva, que é o caminho e a vida. Tá ok? Então eu vou estar compartilhando a tela do meu computador aqui com você e a gente vai trocando ideia, tá ok? Então vamos lá!
Então vamos lá. Oitava conferência do nosso curso online de gnoses. Como eu disse, uma palestra muito reflexiva que a gente vai falar sobre o caminho e a vida, tá ok? Então, vamos começar aqui. E nesse caminho na vida, a gente precisa começar a analisar o que é a vida. Qual é o sentido da vida? Né? A gente já fez essas reflexões, mas é importante que a gente entenda, reflita, né? O que anima de verdade essa matéria orgânica? Porque a gente pode criar a matéria propriamente dita em laboratório, né? Agora, como que cria a vida? Já parou para pensar nisso? Que a vida ela tem algo a mais, ela tem um mistério muito importante, que sem dúvida alguma esse é o próprio sentido, a gente decifrar o sentido dessa vida, que simplesmente é algo completamente impossível da gente definir, né? E que a gente vai despertando a consciência e cada vez mais a gente vai se integrando com essas forças da criação. Vida e criação estão intimamente ligadas. Vou repetir, tá? A vida e a criação estão intimamente ligadas. Não é possível criar vida em laboratório. Não é possível. É possível criar matéria no laboratório. A gente pode transformar ali a matéria, mas você criar vida no laboratório não existe essa possibilidade. Você já parou para analisar? E como isso faz com que a gente reflita em tantos e tantos detalhes que a gente pode se conectar aqui agora, nessa matéria maravilhosa, porém também na vida que anima tudo isso, já que é um grande mistério. E aí é o que a gente entra aqui agora, né? Existe a vida biológica, existe a vida eventual, comum e corrente, aí que são os eventos comuns da vida, né? Acordar, escova o dente, vai no banheiro, toma café, vai trabalhar, coisas comuns e coisas correntes aí. Mas qual é o sentido de tudo isso? Já que isso se repete tanto, né? Então qual é o sentido disso? É lógico que a gente tem que conquistar, tem que prosperar na vida, tem que conquistar o nosso conforto, ter uma profissão, etc, etc, etc. Mas será que é só isso? Você já parou para analisar? Tudo que a gente falou até agora é sobre equilíbrio, sobre harmonia, sobre ter saúde, se ter paz, ter serenidade e etc. Mas, e aí, qual é o sentido de tudo isso? Sendo que a vida ela vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, e chega num ponto matemático que queira ou não queira, e a gente, por sinal, não sabe quando que isso vai acontecer, que a gente perde esse corpo físico, na verdade. Qual é o sentido disso, então, de conquistar tantas e tantas coisas e depois perder tudo que a gente conquistou? Ou seja, existe algo a mais, na verdade? Ou a vida simplesmente é isso e depois acaba, e alguns vão para o céu e outros vão para o inferno. Será que é isso de verdade? Né? Será que esse é o que Deus quer para cada um de nós? Não sei como é que você chama, se chama de Deus, chama de Gadu, se chama de Brahma, se chama de o que você quiser, né? Grande arquiteto do universo, não sei. Mas qual é o sentido de tudo isso? Ou seja, aquela reflexão, né? Da onde eu vim, para onde eu vou e qual é o sentido de eu estar aqui. Então é sobre isso que a gente vai estar falando, né? Porque todos nós, como diz aqui, quem está na vida? Todos nós estamos na vida. Agora, nem todos estão no caminho. Caminho de quê? Caminho de encontrar o sentido de tudo isso que acontece com a gente aqui e agora. Já que até agora, né, poxa, a gente falou da máquina humana, importante, da gente ter uma saúde, da gente ter equilíbrio, da gente ter harmonia. Depois, já na próxima palestra, a gente também falou que a importância de se relacionar no mundo das relações, estar em pleno equilíbrio de novo. Mas será que é só isso? Qual é o sentido de tudo isso? Então é isso que a gente vai ver um pouquinho aqui, né? Porque é impossível, pura e simplesmente, a vida ser só isso. Não sei se isso faz sentido para você. O que você acha? A vida começa, depois acaba e acabou tudo? É isso? Será? Aí vem o caminho. E o que é esse caminho? O caminho que nos leva ao despertar da consciência, que leva de verdade a gente a conseguir encontrar o sentido real de tudo isso que a gente está vivendo. Porque existe a vida mecânica, pura e simplesmente,
acordar, tomar café, ir do trabalho, e depois geralmente acontece as mesmas coisas, né? Mais ou menos é meio repetitivo até, a gente tem as nossas alegrias, graças a Deus, a gente tem nossas coisas, as nossas conquistas, graças a Deus, maravilhoso, etc e tal. Porém, também a gente tem um outro lado da moeda, que são as dores que a gente passa, as coisas fortes que a gente vivencia na vida. Não vou nem citar as coisas fortes, que você sabe muito bem, né, do que eu estou falando, mas é a importância da gente entrar num caminho, um caminho que leva, como nessa escadinha aí que está mostrando aí, né, que nos leva ao nosso real ser. O que será que somos de verdade? O que é o real ser? Tá? Então, nesse caminho, aprendemos a despertar e a conquistar, a seguir a nossa consciência. E como comentamos, né, em outras palestras passadas, a consciência é a luz que ilumina esse caminho. Que esse caminho não existe, mas a partir do momento que a gente vai trilhando esse caminho, vai enxergando com a luz que a gente tem. A gente já falou também na palestra passada, né? E algumas pinceladas em alguns momentos, né? Que a gente não enxerga a luz, a gente só enxerga o reflexo da luz. Então, se a gente não tem luz, a gente não enxerga a verdade, a realidade. E é importante a gente entender isso. O que é a verdade? Quando se pergunta filosoficamente. Buscar a verdade, e ela vos libertará. E se vai libertar do quê? Né? Tanta coisa interessante da gente refletir. Será que eu estou preso a alguma coisa? O que você acha? Você acha que você é preso a alguma coisa? Aí vocês podem falar sim ou pode falar não, mas o que é estar preso e o que não estar preso? Não estar preso é não estar preso em absolutamente nada dessa vida. Conquista tudo, mas não está preso às conquistas que a gente tenha. E isso é interessante, né? E faz com que a gente reflita. E vou convidar você a fazer uma reflexão hoje, tá? Muito importante. O que te impede de ter harmonia, tá? Vamos supor que você senta aí na sua casa, num determinado momento, senta ali e se propõe única e exclusivamente a estar em harmonia, a estar em paz, a estar em serenidade. Então, como foi passado um exercício já, né? Você pode estar sentado ali e fazer uma oração e etc. E dizer: estou em harmonia com Deus, estou em harmonia com a vida, estou em harmonia com o amor, estou em harmonia com a paz. Guarda essa oração, que essa oração nos leva a um estado superior muito maravilhoso. Só que, de repente, eu começo a repetir o mantra ali, harmonia, harmonia. E a pergunta é, o que te impede de estar em harmonia? Porque a partir do momento, faça esse exercício que você vai entender. Se você não fizer esse exercício, você não vai entender. Se propõe a sentar e a estar meia hora, tá? Por exemplo, em total harmonia, em total serenidade, a estar em total paz. Interessante, já tentou fazer isso? Se não, tente fazer isso. Você vai ver que surgem um monte de pensamentos. E é importantíssimo, lembra? Quem está pensando o que eu estou pensando? E se eu estou pensando o que eu estou pensando, por que eu estou pensando determinadas coisas que não tem nada a ver? Eu me propus aqui, pura e simplesmente, nesse exercício específico, a estar em plena harmonia, a estar em paz, estar em serenidade. E por que a gente não consegue fazer isso? Ou se consegue, meus parabéns de todo o coração, porque tem muitas pessoas que não conseguem fazer isso. Senta lá, tá? E propõe a estar em total harmonia e começa a entender o que vai passar na tela da sua mente. E aí, de repente, começa a coçar, você começa a se preocupar com o celular, você começa a se preocupar com alguma coisa. Lembra a palavra pré-ocupação? Ou seja, algo que está ocupando a mente e não precisa naquele momento. Por quê? Porque eu me propus simplesmente a estar em plena paz, serenidade e harmonia. E aí que a gente começa a ver várias coisas muito interessantes. Que a gente não é dono da gente 100%. Tem tantos pensamentos que a gente não gostaria de ter. Surgem tantas coisas na cabeça da gente. E por quê? Da onde vem isso? E aí quando a gente tenta estar em harmonia, a gente se força a estar em harmonia e a gente começa a perceber o que surge de desarmonia dentro da gente.
e não foi falado lá da máquina humana, surge um pensador que quer tomar a máquina humana ali. De repente, um quer, não, eu quero ir no shopping agora. E o outro, eu tô com fome. Ah, o outro, eu tô com coceira. O outro, aquela pessoa que me falou aqui no meu trabalho. Nossa, a minha esposa não sei o quê. Nossa, meu marido não sei o que lá. Tantos pensamentos. Toca uma música que não tem nada a ver. Qualquer coisa te incomoda. Por quê? Você não é dono de você mesmo? Percebe? Tem determinadas coisas que só na prática que a gente consegue perceber. E daqui para frente, nas próximas palestras, a gente vai falar muito disso, da meditação. Mas enquanto a gente não coloca em prática tudo que foi falado até agora, observador observado, chave-sol, exercício retrospectivo, determinadas coisas que acontecem na nossa vida, que a gente quer mudar e de repente não consegue, porque acontece todo dia aquela coisa na minha vida, entende? Então são 3 fatores de revolução da consciência, como a gente comentou: morrer, nascer e se sacrificar pela humanidade, porque enquanto esses pensadores, enquanto esses egos dominarem essa máquina humana e aí complicam o meu mundo das relações, eu não vou ser livre para pensar, guarde isso, para pensar, para sentir e para agir da forma que eu deveria agir, com consciência, por exemplo. Exemplo, tá? De repente a gente está cansado de saber, por isso que tem exercício retrospectivo, que eu não tenho que agir de determinadas formas em determinadas situações. Acontece isso com você? Eu acredito que sim, né? Em algum momento, em algum aspecto, acontecem determinadas coisas que você fala, puxa, eu poderia ter agido dessa forma, mas o que será que aconteceu? Porque de uma hora para outra eu fiquei irritado, comecei a brigar, comecei a xingar, ou pelo menos nos pensamentos. Quantas coisas que passam no nível de pensamento que a gente fala, meu Deus, eu não quero pensar mais nisso. Eu não quero mais sofrer determinada coisa. Eu quero me propor a fazer alguma coisa e eu vou fazer. Eu vou repetir, tá? Porque uma pessoa que é séria nesse caminho, que realmente está buscando uma transformação, ela se propõe a fazer algo e faz. Você já se propôs a fazer alguma coisa e não conseguiu fazer? Sei lá, vou inventar qualquer coisa aqui. Regime, por exemplo. Ou eu não vou brigar mais com uma pessoa, ou eu vou começar a me alimentar melhor, vou começar a fazer um exercício, etc, 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 etc. Ou, nesses exercícios, essas práticas que a gente tem que colocar, vou começar a fazer uma meditação todo dia, vou começar a fazer um exercício retrospectivo todo dia. Deu certo? Alguma coisa impede? Quem impede? Quem é esse pensador que tira o foco do que eu quero? E quanto mais a gente está focado e consegue fazer isso, e quanto mais a gente vai fazendo, mais a gente vai tendo a possibilidade de aprender com este caminho e ir despertando a consciência. Então, o caminho, esse caminho que a gente está falando, é um caminho que nos leva a uma transformação real, séria, verdadeira, de eliminar aquilo que tudo antagonismo dentro de mim, a preguiça, a gula, a luxúria, a inveja, a ira, o ressentimento, a intranquilidade, etc, etc, etc e etc. São tantas coisas, mas aí cabe agora a você começar a praticar tudo que foi falado até agora, porque agora a prática vai fazer uma diferença muito grande. Porque isso como uma teoria, tudo bem, você pode concordar, você pode discordar, mas e na prática da vida comum e corrente? Como eu quebro tantos sistemas, tantas coisas repetitivas e coisas que não me levam a nada, porque pura e simplesmente essa vida comum e corrente me leva aonde? Ah, vou conquistar, vou ganhar isso, vou ganhar aquilo, vou ter minha casa própria, vou ter meu carro, vou ganhar muito bem por mês. Tudo bem, maravilha, é isso mesmo. Isso faz parte da vida. Mas é só isso? É só isso? Será que não existe um sentido além de tudo isso que nos pode levar a um estado muito maior de plenitude, de consciência? E é isso que é interessante, porque a vida comum e corrente chega a um determinado ponto na vida da gente que aparece, por exemplo, um muro na nossa frente. Um muro. E a gente não consegue transcender aquilo. Determinadas situações, determinadas ocorrências, determinadas fases. Se a gente não tiver luz para enxergar o que existe lá do outro lado. Então imagina nesse momento, tá? Um muro na sua frente. E você olha um muro gigante assim. Para lá um muro gigante, para cá um muro gigante. E como é que eu consigo transcender determinadas coisas? E aí você fala assim, já sei, eu tenho que ver o que tem do outro lado desse muro.
tá? E aí você faz um esforço muito grande e começa a escalar aquele muro e vê o que tem do outro lado. Do outro lado existe um mundo lindo, um jardim com muitas flores, uma coisa que você nem imaginava. Só que você não tem força suficiente para ficar segurando aquele muro e você cai. Tum, tá? Isso que acontece na meditação. Mais para frente a gente vai falar sobre isso. Só que agora você viu o que tem do outro lado. Você viu, você transcendeu ao muro, tá? E agora você viu o que tem do outro lado. Você acha que a sua vida vai ser a mesma coisa? Não. Sua vida nunca mais vai ser a mesma coisa, porque você viu o que tem do outro lado. Por exemplo, uma pessoa fala assim, puxa, que legal, né? Eu queria saber o que existe além da vida, né? Que a gente está tratando aqui agora, por sinal. E aí, como é que eu faço? Como é que eu posso trabalhar e ver isso, né? E a gente vai falar sobre isso. Existem práticas para a gente identificar isso. Por exemplo, sair fora do corpo conscientemente. Mas sabe o que impede de você sair conscientemente fora do seu corpo? De repente, eu não sei se você já ouviu falar em desdobramento astral, sonhos lúcidos, etc, etc, etc. Coisa que a gente vai tratar mais para frente, tá? Isso é absolutamente possível, desde que você tenha a capacidade de ser dono de você mesmo, ser dono dos seus pensamentos. E já passou alguma coisa na sua mente que você não gostaria que aquilo tivesse na tela da sua mente? Tá? Porque mais para frente a gente vai falar sobre isso, né? A gente vai passar uma prática maravilhosa para você poder sair em astral conscientemente e ver o que tem do outro lado, além do físico comum e corrente. Porque todo dia a gente põe a cabecinha no travesseiro, por exemplo, e dorme, né? E a gente sonha, por exemplo. Mas se a gente conseguisse sair do corpo conscientemente, e eu posso te garantir uma coisa, isso é muito simples, desde que você domine a sua mente, desde que você desenvolva a concentração. A gente falou isso sobre várias vezes agora, né? Nas últimas palestras. É importantíssimo que a gente tenha a capacidade de dominar a nossa mente, para que a gente não se identifique com as coisas comuns e correntes da vida, né? Comum e corrente, que foi passado ali atrás, e aí comece a conversar com esses pensamentos, dando razões para tantos agregados psicológicos que nos levam aonde? A lugar nenhum, né? A simples rodas. Roda do dia, roda da semana, roda do mês, roda do ano. Isso se repete, se repete, se repete. Quanta coisa se repete aí na sua vida? Você já parou para analisar, para pensar, para refletir sobre tudo isso? E a gente precisa quebrar determinadas coisas que nos prendem a determinadas situações, senão a roda fica rodando, 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 rodando. Até quando? Até que você realmente consiga transcender determinados detalhes na sua vida e comece a morrer psicologicamente naqueles defeitos. Entenda bem, por favor, tá bom? Nos defeitos psicológicos que aparecem na nossa vida comum e corrente. E é isso que a gente está falando. A gente está falando do caminho. E no caminho, perdão, a gente aprende a seguir a nossa consciência, a ir despertando a consciência e aí sim, cada vez mais se integrar com o nosso real ser, tá bom? Guarda essa história do muro, tá? Que é muito interessante. O que existe além da vida? Será que é possível, com o corpo físico, eu ver o que existe lá do outro lado? Com certeza. Tá bom? Mas não vai depender de mim, vai depender das suas práticas e das práticas que a gente for passando. Por isso, as práticas que a gente está passando aqui são práticas fundamentais para começar a entender o que vem aqui para frente. Porque o que vem aqui para frente é muita coisa muito esotérica. E o esotérico é aqui dentro. E exotérico é o que está lá fora. Tá? Então é fundamental a gente se integrar com o que tem aqui dentro, a gente começar a conhecer os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentires, os nossos rancores, os nossos ressentimentos e eliminar tudo isso com as práticas que a gente vai estar aprendendo daqui para frente. Mas, por favor, entenda que isso são práticas. Isso não é simplesmente uma informação que a gente põe na tela da mente e grava ali e vai acontecer alguma coisa milagrosa. Não vai acontecer. É a mesma coisa, por exemplo, tá? Você sabe que precisa fazer um exercício físico para que você possa ter uma resistência, uma imunidade, né? Agora tem falado muito sobre imunidade, né? Para que você não fique doente, para que não fique estressado e etc. Você já sabe de tudo isso, mas está indo na academia, está fazendo a sua caminhada, está dando a sua corridinha. Lembra lá do centro da máquina humana? Fundamental trocar.
Então, por isso que cada palestra vai encaixando, vai encaixando, vai encaixando, para que a gente possa se aprofundar, tá? E ter, lembra? Equilíbrio. E aí vem o próximo slide que vai falar sobre o equilíbrio, que é esse equilíbrio aqui do caminho e da vida. Então, aqui está o caminho, tá? E o que, que nos leva ao caminho? Esse caminho, ele não pertence ao tempo. Ele está formado pelos triunfos da alma sobre a matéria. E ele conduz à revolução da consciência e à autorrealização. Autorrealização. Existe a realização realmente, né, física, de conquistar as coisas da matéria. Sim, mas não é isso, porque em um determinado ponto a vida acaba. E aí o que, que sobra? Já parou para analisar? Então é isso que a gente vai estar entendendo aqui agora, já que isso daqui, ó, tá? Esse ponto aqui é o caminho que nos leva à verdade, a Deus, ao real, tá? Ao espiritual, e está tudo internamente, então leva ao real ser. E a vida comum e corrente? A vida a gente vai vendo, né? Que ela tem um início e tem um fim. Ela é composta por eventos do dia a dia, ela é mecânica, etc, etc, etc. Então, é fundamental a gente entender que a vida, pura e simplesmente, mecanicamente, ela não tem um sentido real, né? E agora, como que a gente começa de verdade a toda essa transformação? Então, como diz aqui, necessitamos de uma mudança radical na nossa forma de pensar, na nossa forma de sentir e na nossa forma de atuar. Por isso, falamos tanto ali na máquina humana, depois a sábia capacidade de se integrar e estar no mundo das relações em plena harmonia. Por quê? Porque isso pertence ao caminho que a gente vai começar a trilhar. E esse caminho corresponde a um trabalho consciente, não é mecânico. Mecânico a gente fica repetindo, repetindo, repetindo como uma roda, que roda, 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 roda e roda. E simplesmente não sai do lugar. Então, quando a gente começa a se integrar com esse caminho, a gente começa a conquistar a liberdade e a paz, a harmonia, a serenidade, a sabedoria, a sapiência, etc, etc. Sabedoria e sapiência é diferente, tá? A gente vai aprender isso mais para frente, tá? Então a vida em si, comum e corrente, por mais que a gente conquiste o que quer que seja, no final da vida, se a gente não conquistou o que realmente a vida vem nos ensinar, e ela foi simplesmente mecânica, o resultado de tudo isso é, infelizmente, tá? Decepção, amargura e sofrimento. Agora, a vida como um caminho para trilhar o caminho de volta ao nosso lugar de origem, o resultado é um triunfo, o despertar da consciência, a autorrealização íntima do nosso ser, ou seja, um encontro com a real, o real que existe dentro de cada um de nós. Tá bom? Então é muito interessante a gente entender o que é real e o que simplesmente é mecânico na vida da gente. O que é real, o que eu aprendi de verdade da vida e que nada mais vai me tirar isso. Nada, nada, nada mais vai tirar isso. É a sua conquista da sua consciência. É quando você consegue se integrar com o seu real ser. Quando você atinge a paz, a serenidade, que é uma conquista, né? Uma conquista tão divina, tão maravilhosa e tão poderosa, acima de qualquer coisa. Porque, sei lá, você compra uma bolsa nova para você, você compra alguma coisa nova, daqui a pouco aquilo, né? Agora, a conquista da alma, a conquista do espírito, a conquista do coração, é algo que enche a gente de muita paz, de muita harmonia, de muita serenidade. E a gente pode estar acessando isso quando a gente quiser, tá bom? Então isso é muito, muito importante, por isso é tão fundamental, coisas que a gente tem falado e tem enfatizado, e é cada vez mais daqui para frente a gente vai falar e vai falar e vai falar, que há ênfase nas nossas práticas, tá? Então a gente já aprendeu sobre a chave sol, e a chave sol ela tem muitos níveis e subníveis, né? A chave sol não é quando eu pergunto, como é que é a pergunta mesmo? Do S? Do sujeito? Sujeito, como é que é a resposta mesmo? Quem sou? Tá? Então, só para a gente entender, né? Quem sou, mas quem sou de verdade. Não a personalidade Milton, João, Pedro, Maria, Juliana, etc. Não é isso, tá? Não é isso.
é quem você é de verdade. Daí a próxima pergunta é o O de objeto, ou seja, o que estou fazendo? E como complemento de tudo que já foi falado até agora, se aprofundar um pouco mais, né, já que hoje é o caminho e a vida. Então, quando a gente pergunta o que estou fazendo, o que estou fazendo com essa vida? Já parou para analisar? Será que eu tenho aproveitado essa vida como realmente ela pode ser aproveitada? Ou eu simplesmente vou fazendo as coisas mecanicamente? O André tem uma resposta bem mecânica agora. Quem sou? Milton, o que estou fazendo? Assistindo uma palestra. E aonde estou? Na frente do computador? Não é isso, não é isso. Essa chave não é isso. É para que a gente possa se integrar aqui agora com o presente mais maravilhoso que você pode ter na sua vida, que é estar presente aqui agora, observando, sentindo a plenitude dessa vida, tá ok? E só recordando um pouco que foi o observador e o observado, e quem é o observador mesmo? A consciência, não um agregado psicológico. Sabe por quê? Porque um agregado psicológico, ele só pensa nele mesmo. Por isso que ele chama egoísmo. Agora, a consciência não. A consciência é um fogo, fogo que arde. Já ouviu aquela frase? O amor é o fogo que arde sem se ver, né? E a vida é isso. A vida é isso. É o fogo. É o fogo. E o fogo ele tem dois aspectos muito interessantes, tá? Não sei se você já percebeu, mas na cruz ali, né? De nosso mestre Jesus, né? Tem algo escrito ali em cima chamado INRI. E para as pessoas exotericamente falando, elas vão falar o que é INRI? A pessoa pode responder Jesus de Nazaré, rei dos judeus, né? Não é nada disso. Não é nada disso. É, esotericamente falando, ignis natura renovatur integra. Traduzindo para o português, o fogo renova incessantemente a natureza. Então a vida tem esse fogo, esse aspecto que ele pode nos aquecer ou ele pode simplesmente nos queimar. E tudo na vida é assim, tudo é dual, né? Ou a gente pode extrair através do fogo a consciência ou se queimar, porque esse fogo tem esse aspecto que a gente vai falar mais para frente e você vai entender perfeitamente quando a gente chegar na transformação das energias, como é importante a gente aprender a transformar tudo, a transformar essa energia da vida, que nos dá impulso, e impulso para fazer o que você quiser. Por isso diz a frase: faça o que tu queiras. Já ouviu essa frase? Porém, ela não para por aí, não. Faça o que tu queiras, porém, saiba que de todos os seus atos prestará conta, né? Todos os seus atos. Quem colhe o que você plantou? Você mesmo. E o que você plantou? Depende, né? Quem planta vento, colhe tempestade. E assim sucessivamente. Agora, se eu plantar paz, harmonia, serenidade, é isso. É isso que a gente vai estar colhendo. Tá ok? Então, essa foi foi o que a gente tinha para dizer hoje, tá? Tão importante, tão maravilhoso, né? Tão simples, porém tão profundo do caminho e a vida, que nos leva cada vez mais ao despertar para a realidade desse mundo, dessa vida, que essa sabedoria que cada um pode extrair da vida, ou simplesmente ter uma vida absolutamente mecânica que não nos leva a absolutamente lugar nenhum. Tá ok? Então, foi uma honra muito grande a sua presença, mais uma vez. Deixo um convite de todo o coração para que possa estar fazendo as práticas, para que possa realmente estar ingressando nesse caminho com a luz da consciência e cada vez mais possa estar vendo com a sua luz esse caminho, porque imagina um caminho sem luz. Qualquer buraco que estiver, a gente vai cair, né? Quando a gente vai despertando a consciência, cada vez e cada vez mais a gente vai enxergando o caminho e vai enxergando o que é importante do caminho. Lembra aquilo que eu falei? Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Então ele está aqui e agora, nesse exato momento, aqui e agora. E a pergunta é, o quanto eu consigo sentir dele, que está aqui agora? O quanto eu consigo ver de Deus aqui agora, em todos os detalhes da vida, né? Onde existe vida, existe Deus. E quanto eu consigo perceber disso? Em cada detalhe. Tá bom? Então fica mais uma reflexão, mais uma análise para que a gente possa cada vez e cada vez mais
estar aqui agora despertando essa maravilhosa possibilidade que a vida entrega, para que a gente possa estar ingressando neste caminho que nos leva à verdade, ok? Então, um grande abraço de todo o coração, fique com Deus e convido você, tá? Agora, se tiver qualquer dúvida, a gente vá lá no nosso grupo de WhatsApp e a gente possa estar trocando ideias, tá bom? Então, fique com Deus, um grande abraço e até a próxima palestra. Fica com Deus.